Através de outro diagrama, hoje a gente vai ver a partida direta com reversão, a gente vai conseguir ver alguns outros pontos, tá? Alguns outros artifícios dentro da lógica de comando que a gente utiliza e aprendendo esses artifícios, a gente pode montar a sequência lógica que quiser, fora dessas partidas já comuns, tá? Então aqui no desenho tá uma partida direta simples. Como que dá para saber que é uma partida direta? Eu tenho o mínimo de componentes necessários. Os componentes de proteção, o componente de controle, seccionamento, que é o contator, tá? E através do circuito de comando dá para eu ver que eu só tenho um botão de acionamento, que é o B1, para ligar, e um botão para desacionar o circuito, que é o B0. Voltando aqui à lógica de comando, vamos ver o que vai acontecer retomando aí o circuito de partida direta. Se eu vier nessa botoeira, nesse botão de pulso e apertar B1, meu B1 fecha. Se o meu B1 fechou, o que aconteceu com a minha bobina de K1? Ela recebeu as duas fases que estão vindo lá de cima. Essa primeira fase que está vindo direto e essa segunda só foi possível chegar depois que eu apertei B1, porque esse caminho que estava aberto, esse caminho estava aberto. Então eu vim e apertei B1, fechei o caminho. Se eu fechei o caminho, essa segunda fase está passando por aqui e alimentando a minha bobina. Se eu tenho tensão na bobina, o que acontece com todos os contatos referentes a K1? Vão mudar de posição. Então, se aqui eu tenho K1 aberto, esses três contatos de força meu fecham. Se fechou esses três contatos, motor em funcionamento. E o que acontece com esse daqui que também é K1? Ele também troca de posição. Então ele também fecha. Então aqui tá fechado, eu posso vir e tirar, soltar a botoeira B1. Então solta a botoeira B1, o que acontece com ela? Tornou a abrir. Então não existe mais passagem de corrente por aqui. Só que através do meu contato de selo, eu criei um segundo caminho, um caminho alternativo pelo contato de selo e mantenho o meu K1 funcionando, consequentemente o meu motor rodando. Tá? Então, relembrando, esse daqui é o contato de selo ou contato de retenção. O contato de selo, ele é sempre um contato do contator que eu quero manter fechado, sempre aberto e em paralelo com a botoeira de acionamento. Então essas são as características para ter um contato de selo, tá? Ele tem que ser do mesmo componente da bobina, aberto e em paralelo com a botoeira liga. Então o circuito está funcionando, o motor está girando. Para eu desacionar esse circuito, o que eu tenho que fazer? Apertar B0. O B0 é uma botoeira normal fechada. Se eu aperto o B0, o que acontece com ela? Abre. Se a B0 abriu, eu cortei essa fase que está vindo de cima. Se eu não tenho mais nenhuma fase vindo de cima, eu tenho 220, eu tenho tensão no meu K1? Não tenho mais. Então, o que vai acontecer com todos os contatos de K1? Voltar à posição inicial. Então, esses três contatos de K1 aqui, os três estavam fechados, eles vão voltar a ser abertos. Se eu abrir, eu tiro o trifásico do motor, meu motor parou de funcionar. Aqui também é contato de K1, então ele volta a ser aberto, meu contato de selo. Se a minha botoeira B1 está aberta e o meu contato K1 está aberto, não tem como passar energia. Solto o meu B0. Quando eu solto, ele volta à posição fechado. Então, mesmo que ele tenha fechado agora, se esses dois aqui estão abertos, eu não tenho caminho para chegar com energia no A1. Então, esse é o funcionamento da partida direta. Agora, vamos modificar um pouquinho esse comando, tá? Eu quero montar um circuito a partir desse que seja uma partida direta com reversão. Ou seja, a gente sabe que no motor trifásico, se a gente manda uma determinada sequência de fases para o motor, nesse caso aqui eu estou mandando R, S, T nessa sequência para o motor, se eu mando R, S, T no motor, ele vai girar em um sentido. Como que eu faço para inverter o sentido de giro no motor trifásico? Eu inverto a sequência de duas das três fases que alimentam esse motor. Então, se eu estiver mandando aqui, por exemplo, eu tenho a entrada do motor, os bornes 1, 2 e 3. Se eu mando nesse 1, 2 e 3, fase R, S e T,
Nessa sequência, o motor tem um sentido de giro. Vamos supor sentido de giro horário, ok? E se eu pego e inverto duas delas, por exemplo, S e R, inverti as duas e mantenho a T. O que vai acontecer com esse meu motor? Ele vai girar no sentido contrário ao sentido anterior. Então, para eu mudar o sentido de giro de um motor, a única coisa que eu tenho que fazer é inverter duas das 3 fases. Isso para o motor trifásico. Como que eu faço essa alteração no meu circuito de força? É simples. Quem que define a sequência de fases que manda para o motor? O contator. Então, do jeito que ele está aqui, ó, K1 está mandando a primeira fase, R, a segunda fase, S, a terceira fase, T. O que eu vou fazer para modificar o sentido de giro desse motor? Eu vou criar outro contator aqui, ó. Eu vou botar outro contator no meu circuito. Outro contator tripolar. Vou chamar esse contator de K2, tá? E o que vai mudar? A sequência de fases. Então, eu vou inverter a sequência de fases que eu vou mandar nesse contator, tá? Uma observação importante, eu só faço a inversão na parte de cima do contator ou na parte de baixo. Se eu inverter em cima e inverter embaixo de novo, eu tô voltando à posição inicial. Então, isso é uma opção que vocês podem fazer, tá? Eu vou optar por inverter em cima. Então, como que eu posso inverter? Ao invés de puxar a fase R para o primeiro, eu vou puxar a fase S. Então, eu vou mandar a fase S nesse ponto do contator. A fase R eu vou mandar no pino central, no parafuso do meio desse contator. E o terceiro contato dele, eu vou mandar a fase T. Então, deu para ver aqui, ó, R, S, T é a sequência do primeiro. S, R, T, a sequência do segundo. Se eu já fiz a inversão na parte de cima, a parte de baixo eu não faço a inversão. Então, eu vou pegar aqui, ó, da primeira saída do contator para a primeira saída do segundo. Da segunda saída para a segunda saída do K2. Da terceira saída para a terceira saída do K2. Pronto, meu circuito de força está pronto. Então, eu tenho duas opções na partida de sentido de giro, tá? Se eu partir com K1, ele vai rodar em um sentido. Se eu partir com K2, ele vai rodar num sentido de giro diferente. Então, vamos passar isso para o comando agora, tá? Eu vou ter duas opções de partida, ou eu vou partir com K1, já está mostrando aqui a partida, o acionamento com K1, ou eu vou fazer o acionamento com K2. Posso manter a mesma botoeira desliga, porque para qualquer sentido de giro que estiver ligado, vai ser o mesmo desliga, eu não preciso fazer dois botões de desliga. O relé é o mesmo, a gente não criou outro relé, ele tá aqui. Então, se essa parte aqui, ó, vai ser comum, ela vai permanecer, eu tenho que fazer modificações daqui para baixo. Então, é a partir daqui que eu vou fazer a modificação. Então, nessa primeira opção aqui, ó, apertando B1, acionava K1. Agora, eu vou repetir apertando B2, que também é um botão liga, 3 e 4. Eu vou ter a opção de acionar K2, A1 e A2. Se eu tenho contato de selo para K1, eu vou também criar um contato de selo para K2. Características para ser um contato de selo. Ele tem que ter o mesmo nome da bobina, K2. Ele vai estar em paralelo com a botoeira e ele vai ser um contato aberto, então 13 e 14, tá? Então, se eu apertar por B1, eu aciono K1, ou se eu aperto aqui o B2, eu aciono K2 e inverto o sentido de giro, tá? A minha lógica básica tá pronta, só que a gente tem que tomar um cuidado nesse tipo de circuito. O motor, ele pode partir com K1 e K2 ao mesmo tempo? Não pode. Se eu acionar K1 e K2 ao mesmo tempo, lembra que a fase aqui ela foi invertida? A gente vai fechar um curto nesse motor. Então, a gente tem que criar um artifício para proteger esse motor.
tá? Pensando pelo lado da lógica, o que não pode acontecer? K1 não pode funcionar ao mesmo tempo que K2. Então a gente chama isso de contato de intertravamento. Quando um funciona, o outro não pode funcionar. O contato de intertravamento, ele é o contrário do contato de selo. Primeiro, porque ele não fica em paralelo, ele fica em série com a bobina. Então eu vou criar um contato de selo em série com cada uma das bobinas. Segundo, ele não é da mesma bobina, o mesmo nome, igual aqui, ó, se eu fosse criar um contato aqui em série, ele não vai ser com o mesmo nome de K1. Ele é o oposto do contato de selo, então ele vai ser com a bobina oposta. K1 não pode funcionar junto com quem? Com K2. K2 não pode funcionar junto de quem? Junto de K1. E outra coisa que é o contrário, o contato de selo é sempre um contato aberto. O contato de intertravamento é sempre um contato fechado. Vou chamar aqui de 21, 22, por exemplo. Então, esses dois, esse e esse, são contatos de intertravamento. Vamos analisar o funcionamento com o contato de intertravamento para vocês verem como que ele funciona. Quero funcionar o motor através de B2, por exemplo. Botoeira aberta, vem, aperto, B2 fecha. Se o B2 fechou, eu aciono K2. Todos os contatos de K2 trocam de posição. Então eu tenho K2 aqui, ó, o motor é acionado através de K2. Onde eu tenho contato de K2? Tem aqui no selo. O 13 e 14 era contato aberto, fecha. Aqui eu também tenho contato de K2. Era um contato fechado. O que vai acontecer? Ele abre. Aí eu vou e solto a minha botoeira B2. Soltei a botoeira B2, ela tornou a abrir. O meu motor está funcionando? Está. Olha por onde vem a fase. Vem por aqui, passa pelo contato de selo de K2, aciona K2, o K2 está fechado, meu motor está funcionando. Como que entra a proteção? Vamos supor que eu chegue aqui agora e queira apertar B1. Apertei o B1. Vou conseguir com que chegue fase no K1? Não, porque esse contato meu de K2, o que aconteceu com ele? Ficou aberto. Então é dessa maneira que ele protege, tá? Ele corta o caminho da corrente. Então mesmo que eu aperte B1 aqui, a corrente nunca vai chegar no meu K1, porque esse contato vai estar sempre aberto enquanto o K2 estiver funcionando. Quero desligar o circuito. Vem aqui e aperto B0. B0 abriu. B0 abriu, cortou a energia de K2. Todos os contatos de K2 voltam à posição inicial. Então aqui abre e aqui abre. K2 aqui, selo, voltou a ser aberto, 13, 14. E esse contato de intertravamento volta a ser fechado. Voltando à posição inicial, aí sim eu posso vir e apertar B1, que agora eu consigo com que chegue fase no meu K1. Então é para isso que serve o contato de intertravamento. Diferença então, voltando para recapitular, a diferença dos contatos de selo e contato de intertravamento. O contato de selo, ele é em paralelo com a botoeira, do mesmo nome da bobina e aberto. Contato de intertravamento em série, do nome contrário da bobina e fechado, tá? Então são os dois artifícios que a gente monta. Se souber trabalhar com contato de selo e intertravamento, consegue montar qualquer lógica de comando.